Pessoal, a gente já falou aqui que o Alexandre de Moraes, o Barroso e o Fachin já declararam guerra ao fascismo, ao nazismo e a Bolsonaro. E isso já deixou Bolsonaro em desespero. Eu vou mostrar para vocês aqui o último discurso, quer dizer, a despedida de Barroso do STF. Nesse discurso, vocês vão ver de forma clara que os ministros que estão todos juntos ali, pelo menos os que são contra o fascismo, aqueles que são contra o Bolsonaro e toda essa loucura dele de atacar as urnas eletrônicas, que ele voltou a atacar as urnas eletrônicas, e a gente sabe qual é a estratégia dele. O Barroso diz ponto a ponto por que Bolsonaro quer tanto o voto impresso e por que ele ataca as urnas eletrônicas. E não só isso, Barroso também fala de todo o esquema da família Bolsonaro. Flávio, ele fala das rachadinhas, Flávio. O cara falou das rachadinhas no discurso de despedida do STF. Pelo amor de Deus, gente, pra que isso, né? Não havia necessidade de um negócio desse. Pois bem, gente, a gente pegou os melhores momentos do discurso aí de despedida do Barroso. É um discurso longo, de quase 1 hora, mas a gente conseguiu pegar os melhores momentos, só aquilo que interessa, para que você entenda o objetivo de Bolsonaro, para que você entenda por que de atacar as urnas eletrônicas e por que ele quer o voto impresso. Porque muita gente pensa assim, não, o voto impresso é bom porque a gente vai saber realmente. Gente, desde 96 que a gente tem urna eletrônica, já está provado de todas as maneiras que não tem perigo de fraude nas urnas eletrônicas, não tem como ter ataque hacker, não tem como ir lá fraudar. Olha só, o Barroso vai explicar muito melhor do que eu. Além do que também ele fala que o fundo eleitoral vai ser de acordo com a quantidade de pessoas pretas que tiver nos partidos. Então a proporção do fundo eleitoral vai ser assim. Gente, só notícia que não deve deixar Bolsonaro feliz. Olha só, tá aí os melhores momentos do discurso de Barroso. Você vai entender, tintim por tintim, o porquê dos ataques às urnas eletrônicas. Boa parte do ano de 2021 foi gasto com uma discussão desnecessária, que significaria um retrocesso. A volta do voto impresso com contagem pública manual, solução inadequada para um problema inexistente. Felizmente, a Câmara dos Deputados, com altivez, rejeitou a proposta, que traria o retrocesso, e seu presidente considerou o assunto encerrado. Ou será que não? O sistema de votação eletrônica brasileiro é um sistema seguro, transparente e auditável. Ele é seguro. O sistema foi implantado em 1996, há mais de 25 anos, sem que jamais se tenha documentado qualquer caso de fraude. Justamente ao contrário, nós derrotamos o passado de fraudes com o voto impresso. Ademais, as urnas eletrônicas, como não me canso de repetir, jamais entram em rede, isto é, elas não têm ligação à internet. Como consequência, não estão sujeitas a acesso remoto à invasão por hackers. O sistema é também transparente. Cada passo do processo eleitoral, do desenvolvimento do programa à divulgação do resultado, está sujeito à fiscalização dos técnicos indicados pelos partidos políticos, da OAB, da Procuradoria-Geral da República, bem como de diversas outras entidades, entre elas incluídos o Departamento de Polícia Federal e as Forças Armadas. Sempre constou da regulamentação essa possibilidade de todos participarem, e muitos não participavam porque simplesmente confiam no sistema. E também temos agora uma comissão de transparência eleitoral e um observatório de transparência das eleições instituídos por portaria e em pleno funcionamento. E por fim, o sistema é auditável. Tem dezenas de etapas de auditoria que vão da abertura do código-fonte, isso é, dos programas que contêm os comandos operacionais das urnas, até a impressão dos boletins de urna,
passando pelo teste público de segurança, pela blindagem do programa e pelo teste de integridade no dia das eleições, tudo feito à luz do dia, sob a fiscalização de todos os interessados. Conforme expus em audiência pública na Câmara dos Deputados, para a qual recebi não um, mas 3 convites, inclusive o convite pessoal do presidente da Casa, a experiência com a impressão de um pequeno percentual de votos nas eleições de 2002 foi muito ruim, com atrasos, quebra de impressoras e necessidade de votação em cédulas em muitas sessões. Foi o que documentou o relatório do próprio Senado Federal. Além disso, haveria um custo muito alto, necessidade de nova licitação de urnas e perigo de quebra de sigilo. Alguém poderia supor, em boa fé, e esse é um ponto para o qual gostaria de chamar a atenção, que não haveria problema em se ter a impressão do voto simultaneamente ao voto eletrônico, para eventual conferência em caso de diferença mínima entre os candidatos. Deve-se observar que não é isso que constou da proposta de emenda constitucional apresentada. O discurso era contagem pública manual e não conferência no caso de diferença mínima. De todo modo, a ideia seria plausível se não tivéssemos que levar em conta, além do risco de judicialização geral das eleições, com pedidos de recontagem, o seguinte: os votos precisariam ser 1. Transportados, num país onde o roubo de carga não é incomum. 2. Armazenados, num país em que os antecedentes de urnas que apareciam com mais votos do que eleitores ou que desapareciam eram frequentes. E 3, a contagem pública manual de votos, que sempre foi um cenário de fraude entre nós. O quadro jurídico constitucional, portanto, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o voto impresso nos moldes que vinha sendo proposto. A Câmara dos Deputados rejeitou a sua introdução. Sequer haveria tempo para a sua implantação a poucos meses das eleições, com necessidade de elaboração de projeto, licitação e produção de urnas com impressora. Nesse cenário, portanto, a rediscussão requentada do assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. É isso aí! Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Para as eleições, já tivemos 2 etapas muito importantes, que foram a abertura dos códigos-fonte aos partidos políticos e a diversos órgãos e entidades habilitados, relembrando que o código-fonte é o conjunto de programas que rodam a urna eletrônica. 2, realização do teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas fazem ataques ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. Tudo já feito, sob os olhos da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório da Transparência Eleitoral. Em maio próximo teremos o teste de confirmação, quando se vai conferir se os pontos de aperfeiçoamento recomendados no teste público de segurança foram satisfatoriamente executados. No âmbito da Comissão e do Observatório de Transparência, temos recebido inúmeras consultas, indagações e sugestões que estão sendo consideradas com a atenção devida e merecida. Ficou convencionado entre os integrantes da Comissão de Transparência que os debates ali travados e os pedidos a ela dirigidos serão tratados reservadamente e que, ao final, se divulgará um relatório sobre o que foi discutido, proposto, considerado e atendido. Nós confiamos na integridade dos membros da comissão para que não haja vazamentos indevidos. Sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos.
Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Também em preparação para as eleições, tornamos permanente o programa de enfrentamento à desinformação. Nesse tema, reitero o meu entendimento de que qualquer ator importante no processo eleitoral brasileiro precisa estar submetido à legislação brasileira e à justiça do país. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao nazismo, ao terrorismo, ameaças a agentes públicos e ataques à democracia, sem qualquer controle dos comportamentos coordenados e inautênticos e das condutas criminosas, não devem ser admitidas a operar no Brasil. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque eles se destinam a silenciar a expressão dos outros. No plano judicial, gostaria de destacar, acima de tudo, a decisão que visa a ampliar a participação das pessoas negras na vida pública do país. O tribunal decidiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral. Em outra decisão importante, o tribunal reconheceu que a prática da denominada rachadinha... Está passando mal. Está passando mal. Por favor, não dá para continuar. Está passando mal. Configura ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito e enseja o indeferimento do registro de candidatura. Infelizmente, trata-se de prática corrupta recorrente, em que recursos são desviados dos cofres públicos para benefício particular. O tribunal considerou também que a acusação falsa formulada por candidato e disseminada em redes sociais no dia das eleições, de que as urnas estavam fraudadas, configura abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação, ensejando a cassação de mandato. Parte da estratégia mundial de ataque à democracia é procurar minar a credibilidade do processo eleitoral, abrindo caminho para a quebra da institucionalidade. Acusar inverazmente a ocorrência de fraude nas urnas é prática grave e inaceitável por todos os títulos. Cabe aqui relembrar a frase citada por Madeleine Albright em seu livro Fascismo, um alerta. Aspas, uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira.